Olá pessoal, né? A gente vai dar sequência aqui no conteúdo, né? A gente já viu aí um pouquinho sobre, né, os grupos alimentares, já vimos também sobre as vitaminas, já vimos sobre os sais minerais, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os distúrbios nutricionais, né, pessoal? Então, pessoal, quando a gente fala em distúrbio nutricional, né, é o que é um distúrbio nutricional? O distúrbio nutricional são doenças decorrentes da carência de um ou mais nutrientes. As patologias aqui apresentadas, patologias, tá, pessoal, é um termo usado para designar doença, tá? Aqui apresentadas estão relacionadas entre as prioridades da atual política de alimentação e nutrição do governo federal. Então, o que a gente vai, as distúrbios que a gente vai estudar agora, né, alguns, né, que a gente vai só estar vendo alguns, é o que é tido como prioridade, né, nas políticas públicas do governo federal. A primeira, pessoal, é a vitaminose A, né? Uma das características é a anemia na conjuntiva. Olha para você, tem uma imagem aí, não dá para ver direito, né? Mas a pessoa que está com a vitaminose A, geralmente a conjuntiva dela é mais pálida, né? O que parecendo uma anemia. A vitaminose A, pessoal, é caracterizada pela deficiência de retinol. Vocês lembram o que é retinol? Retinol lá que a gente estudou é a vitamina A, né? E pode ser primária, né? Decorrente da ingestão insuficiente de retinol ou pró-retinol, ou secundária, resultante de doenças hepáticas, desnutrição, abetalipoproteinas, proteinemínias ou a má absorção, né? O desmame precoce é uma das causas de deficiência de vitamina A e lactantes, né? Em crianças lactantes e crianças que amamentam, né, pessoal? A deficiência de vitamina A pode ser marginal, ou seja, próxima à normalidade, que não poderá ser detectada através do exame clínico ou clínica, ou seja, aquela detectada pelo exame clínico. Os sinais clínicos de vitaminose A são cabelos fracos e quebradiços, queratinização das mucosas, da pele e do epitélio dos olhos, né? As suas principais... Então, pessoal, a vitaminose A é a falta de vitamina A, né? Ela pode acontecer de forma primária, porque a pessoa não está ingerindo vitamina A, né? Não está consumindo vitamina A, ou de forma secundária, pela má absorção dessa algum problema físico, né, que ela está tendo no corpo, né? Ou, por exemplo, está tendo uma doença hepática, está tendo algum tipo de desnutrição, está tendo alguma má absorção dessa vitamina. Ela está ingerindo, mas o corpo dela não está, tipo, absorvendo, né? Então, acontece essa vitaminose, né? As principais consequências são a cegueira noturna, né? A xerose na conjuntiva, que é a xeroftalmia, que nós já falamos lá também, né, explicando sobre vitaminas. Aumento da susceptibilidade a infecções, alterações cutâneas e deficiência no processo de desenvolvimento da população. Entre as ações para o tratamento da vitaminose A está o recurso à suplementação com megadose dessas vitaminas às crianças de 6 a 59 meses de idade e as ações educativas quanto às fontes alimentares e a importância do consumo da vitamina A. Tem um programa do governo, né, que as crianças a partir de 6 meses tomam essa dose dessa vitamina, de vitamina A, tá, pessoal? Outro distúrbio é a anemia ferropriva, né? É caracterizada pela redução da concentração de hemoglobina sanguínea causada pela ingestão insuficiente de ferro, né? Verminoses podem causar anemia pela esfoliação intestinal de sangue. Os principais sinais da anemia vou falar só anemia, okay? Ferropriva, estou enganchando, tá, pessoal? São fadiga, anorexia, palidez da pele e das mucosas, pouca disposição e apatia. Sua principal consequência são o atraso no crescimento e no desenvolvimento intelectual, observando principalmente se a anemia ocorre em situações de gestação e lactação. Os grupos mais susceptíveis a este tipo de anemia, né, são as crianças de até 24 meses, os adolescentes na puberdade, as mulheres gestantes ou com fluxo menstrual intenso e extenso e as pessoas com sangramentos crônicos, tá? A anemia ferropriva é uma carência nutricional que não se restringe às classes economicamente desfavorecidas, né? Apresentando distribuição universal. As principais fontes de ferro são carnes, né? Especialmente o fígado bovino,
as leguminosas, os vegetais de folhas verdes escuras, né? A anemia ferropriva muitas vezes desenvolve-se de forma assintomática, devendo o tratamento ser acompanhado por exames de sangue até que as reservas corpóreas estejam adequadas, sendo que para isso muitas vezes é necessário tratamento medicamentoso. Pessoal, o caso de anemia, ele pode ser brando ou pode ser grave, né? Qual é a função, né, da hemoglobina? Ela leva o oxigênio dentro dela, né, e dispersa esse oxigênio pelo corpo todo. Então, se existe uma redução de hemoglobina no sangue, né, significa que vai diminuir também essa oxigenação corporal. Então, ela é grave, né? E aqui fala também em relação às gestantes, né? Tanto que os médicos orientam que a gestante durante a gestação tem que estar tomando, né, o ácido fólico, né, e o sulfato ferroso, justamente para garantir que ela não tenha nenhum tipo de anemia durante a gestação. Bócio endêmico, né? O bócio é caracterizado pela hipertrofia das glândulas da tireoide, causada pela ausência de iodo na alimentação. A principal fonte de iodo é o sal marinho, sendo que ele também é encontrado em alimentos cultivados em solos próximos ao mar. O bócio é considerado endêmico ao atingir 10% da população em idade escolar de um local, né? No Brasil, as regiões endêmicas situavam-se na região central, centro-oeste, nas áreas rurais muito pobres, pelo fato de se distanciarem muito da região litorânea. Como forma de controle do bócio, né, o governo brasileiro estabeleceu a iodatação obrigatória do sal de cozinha. Populações ainda susceptíveis são aquelas que utilizam o sal grosso como meio de salga de alimentação. Usualmente, pessoas de baixo poder aquisitivo que residem em meio rural e utilizam produtos destinados ao gato para o preparo de sua própria alimentação. As principais consequências do bócio são aumento da glândula tireoide, retardo mental, que atinge desde o feto até o adulto e pode resultar em cretinismo e nanismo e queda da fertilidade feminina. Então, pessoal, o bócio, né, é caracterizado pelo aumento da glândula tireoide, né, e geralmente é causada por baixo iodo na alimentação. E se a gente voltar lá um pouquinho, deixa eu ver aqui. Voltando lá nos sais minerais, né? Nesse quadro aqui que eu expliquei para vocês, fala assim, iodo. Faz parte dos hormônios da tireoide e controlam a taxa de oxidação da célula e do crescimento, né? E onde que a gente encontra o sal de cozinha iodado em peixes, em frutos do mar, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o iodo, né? Aí, pessoal, a falta desse iodo causa esse bócio, né? E o que pode levar também a distúrbios neurológicos mentais, né? Igual a gente viu lá. A desnutrição, né, pessoal? A desnutrição é uma síndrome multifatorial, né? Que pode ser primária, caracterizada pela ingestão insuficiente de energia e proteínas, ou secundária, né? Consequente de alterações fisiopatológicas que interferem em qualquer ponto do processo de nutrição. Qualquer uma das formas será agravada por frequentes surtos de gastroenterites, né? E outros processos infecciosos devido à baixa no sistema imunológico. O principal fator etiológico da desnutrição, o fator etiológico, pessoal, é tipo assim, as principais características, né, da desnutrição é o baixo nível socioeconômico e cultural. A amamentação tem importância primordial na prevenção da desnutrição infantil. O desmame, seja precoce, seja tardio, pode provocar desnutrição infantil, por isso as mães devem ser corretamente orientadas quanto ao tempo ideal de amamentação exclusiva, né? O tratamento do indivíduo desnutrido deve ser dividido em etapas, tá? O primeiro, identificação e correção dos fatores causadores da doença, né? O segundo, aumento da densidade calórico-proteica que aquele indivíduo está consumindo. E o terceiro é acompanhamento do desenvolvimento global do indivíduo e da sua família, né? Para o profissional de enfermagem, é importante ressaltar que a desnutrição e a subnutrição aumentam o tempo de internação hospitalar.
e dificultam o processo de recuperação em 19 a 80% dos pacientes hospitalizados, né? Se a pessoa está desnutrida, significa que o corpo dela também não funciona de maneira adequada, porque ela nem tem energia suficiente, né? Assim, pessoal, então tudo no corpo dela vai estar um pouco comprometido. No processo de desnutrição intra-hospitalar, pode ocorrer diminuição do tamanho de todos os órgãos, exceto do cérebro, condição que favorece a má digestão e má absorção dos nutrientes, né? Assim como a proliferação bacteriana. A desnutrição hospitalar pode dividir em primária, que é aquela decorrente da condição socioeconômica desfavorável, em secundária, causada pela própria condição clínica do paciente, né, ou da patologia, ou terciária, que é aquela adquirida ao longo da internação, né? Então, com a prevenção à desnutrição identificada em larga escala, né, com taxa de 48% dos doentes internados em hospitais, a Sociedade Brasileira de Nutrição e Terapia Nutricional recomenda a interação entre os profissionais da área de saúde para que façam esclarecimento à equipe de saúde e ovulação sobre a importância do diagnóstico e tratamento da desnutrição e inclusão pelo SUS dos cursos diagnósticos e operacionais de tratamento dietoterápico específico, né, pessoal? Então, pessoal, ó, o que a gente entendeu aí de desnutrição, né? Geralmente é uma causa socioeconômica, deu a entender que são pessoas que não têm condição financeira para adquirir e ingerir alimentos de qualidade, ingerir alimentos que podem trazer energia para o corpo, né? E isso acaba levando a uma desnutrição, né? Então, assim, um dos fatores é essa questão socioeconômica, né? A obesidade, né, pessoal? Qual é a causa da obesidade? É uma causa um síndrome multicausal, né? A obesidade pode ser considerada uma consequência do mundo globalizado, né? Caracterizada pelo excesso de gordura corporal, pode ser classificada de diversas formas. Pelo aumento do peso corporal total, que pode ser verificado através do índice de massa corporal, que a gente chama de IMC, que logo mais nós vamos aprender a calcular, né? E pela concentração da distribuição de gordura, né? A gordura pode se concentrar em forma de androide ou gineoide, né? Sendo que a primeira oferece mais risco de problemas cardiovasculares, né, pessoal? Então, a primeira é aquela forma androide, a maçã, onde a pessoa, né, ela concentra o maior índice de gordura na barriga, né, pessoal? Na parte abdominal, né? Então, quando a pessoa tem mais gordura na parte abdominal, na barriga, os riscos, né, de saúde para aquele paciente aumenta. Os prejuízos da obesidade se verificam na estética, na diminuição da qualidade de vida, no aumento da quantidade de doenças associadas, entre as quais podemos citar o aumento da pressão arterial, as doenças cardiovasculares, o aumento da resistência periférica à insulina, que pode levar ao diabetes mellitus, a alteração do perfil dos lipídios plasmáticos e das doenças biliares, né? O tratamento deve incluir a reeducação alimentar e o aumento da atividade física, né? Casos específicos podem exigir terapia medicamentosa, como complementação, e em casos extremos pode ser indicada a cirurgia bariátrica ou a gastroplastia, né? Tanto a utilização de medicamentos como a intervenção cirúrgica devem ser prescritos apenas após terapia nutricional em longo prazo, né? Visto que a instalação de doenças é um processo lento, que consequentemente irá requerer um longo prazo para que seja curada. Os determinantes da obesidade, assim como os dos outros distúrbios nutricionais, podem ser energéticos, ambientais, comportamentais ou socioeconômicos, né? Ao contrário do que se possa pensar, a maior causa da obesidade é a ingestão alimentar excessiva em detrimento de distúrbios endócrinos, né? Ou seja, a pessoa ela consome mais do que ela gasta, né? Ela ingere uma maior quantidade de calorias do que ela perde, né, durante o dia. A distribuição populacional da obesidade não tem uma relação direta com o poder aquisitivo, né? O que é observado é uma maior prevalência da doença entre as camadas de poder aquisitivo maior, mas sem-se notar a diminuição das camadas menos favorecidas economicamente. Então, o que isso me diz? Me diz que, independente do poder de aquisição financeira, tanto pessoas que têm uma condição socioeconômica baixa como uma pessoa que tem uma condição socioeconômica alta são acometidas pela obesidade, né? Então, pessoal, vamos passar agora, né, para os próximos slides, né,
sobre nutrição e dietética aplicada à enfermagem. Agora a gente vai estudar voltado para a nossa área que nós vamos estar atuando, né? Então, existe uma avaliação nutricional que deve ser feita, tá? Essa avaliação do estado nutricional do indivíduo permite determinar sua relação com os alimentos em faces, né, que vão desde a ingestão até a absorção. Tal avaliação deve conter as seguintes etapas, né, pessoal? Então, vamos lá? A primeira etapa é a avaliação da composição corpórea, a segunda é a avaliação sugestiva global, exame físico, antropometria, exames laboratoriais e inquéritos dietéticos, né? Os critérios que interessam a nós, profissionais de enfermagem, são o exame físico e a antropometria, né? Então, nós vamos focar só nesses dois por enquanto, né, pessoal? Quando eu falo de exame físico, né, essa avaliação ela proporciona o contato físico com o paciente, né? Neste exame, podemos detectar alterações na pele, nas mucosas, no cabelo, nos olhos e nos órgãos internos, né, através da palpação, que evidencia a deficiência de nutrientes, né, pessoal? Então, é nessa fase, nessa etapa, basicamente, né, que uma avaliação mais minuciosa ela deve ser realizada, né, pessoal? É um procedimento indispensável para a qualidade do atendimento que a gente vai realizar, né? Ela é feita por meio da análise, né, dos sinais presentes no corpo, né, e é realizada de maneira a identificar indícios, né, que possam ser determinantes para detectar o problema, né? Como a desnutrição e os maus hábitos alimentares, né, pessoal? Então, né, como é que a gente vai fazer esse exame físico, né? A gente vai usar lá os processos de base em inspecionar, apalpar, auscultar o cliente, né? E é mais comum a gente utilizar só a audição, tato, olfato e a visão durante esse procedimento, tá? A partir disso, o profissional vai olhar o formato, vai visualizar o formato, a textura, o tamanho, a cor, estruturas e os aspectos do corpo, tá? Então, pessoal, no exame físico, né, a gente é mais visual, mais ouvir, mais ver, né? Mas através da antropometria que a gente vai começar o quê? Coletar dados, né? E eu quero deixar bem claro para vocês que esse processo, né, da anamnese de enfermagem, exame físico, vocês vão ver mais na frente com outros conteúdos, tá? Se não me engano, em fundamentos da enfermagem. Então, na antropometria, né, que a gente vai medir, é nesse sistema que vamos medir que mede a maneira estática os diversos compartimentos corporais, né, fornecendo a dimensão física global do corpo humano. Por exemplo, qual é a sua altura, qual é o seu peso, né, qual é a medida circunferência quadril, né, relação circunferência quadril, né? Então, essas medidas que vão nos dar um valor global e real daquele paciente, né? Então, o peso, pessoal, o que é o peso? É aquilo que expressa a dimensão da massa ou do volume corporal, né? A altura expressa a dimensão longitudinal ou linear do corpo, né? E também permite verificar o padrão de crescimento individual. Né? O peso e a altura combinados refletem a proporcionalidade das dimensões do corpo. E é aqui que vai entrar o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, tá? Ele reflete a relação entre o peso e a altura do paciente, né? Permite verificar se existe proporcionalidade corporal pela combinação entre esses dois dados. Os padrões de referência são diferentes para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, no índice de massa corporal, pessoal, o IMC, eu vou pegar o meu peso e vou dividir pela minha altura ao quadrado, tá? Eu pego o peso total do meu peso e vou dividir pela minha altura ao quadrado. Aí, pessoal, deixa eu pegar um quadro aqui pra gente ver. Não consegui abrir aqui o quadro da imagem, mas eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente trabalha com IMC, né, tem algumas medidas do resultado que a gente leva em consideração, tá? Então, no IMC, né, quando o resultado do meu IMC, eu peguei lá a minha altura e peguei o meu peso e dividi pela minha altura ao quadrado. Quando tiver abaixo de 18,5, eu estou abaixo do peso. Quando tiver de 18,5 a 24,9, eu estou no peso normal, que é o peso ideal para mim.
De 25 a 29,9 eu estou sobrepeso, né? De 30 a 34,9 eu tenho uma obesidade leve. De 35 a 39,9 eu tenho uma obesidade moderada. E acima de 39,9 eu tenho uma obesidade mórbida, né? Então, pessoal, esses aí são a tabela de IMC, né? Por isso que é importante a gente saber fazer esse cálculo, né? Porque através dele a gente vai poder direcionar e caracterizar em qual quadro que a pessoa tá. Se ela tá o peso dela tá ideal, se ela tá obesa, se ela tá sobrepeso, se a obesidade dela é mórbida, né? Então, através dessa antropometria que a gente faz e desse IMC, tá? Através da avaliação antropométrica também, a gente faz as pregas cutâneas, né? Que é medida com aparelho específico que permitem verificar a quantidade de gordura distribuída nos compartimentos corporais, né? Circunferência dos membros permite verificar a relação entre o tecido de gordura e o tecido muscular dos membros, né? Nos recém-nascidos, pessoal, geralmente a gente acompanha o desenvolvimento e o crescimento, né? Que a gente chama de DC. O recém-nascido é criança no momento do nascimento até completar 28 dias de vida. Nesse período, o crescimento é acelerado, exceto entre o 7º e o 10º dia, quando existe uma perda de peso que depois é recuperada. Peso ao nascer é indicador de qualidade da vida do recém-nascido e deve ser medido dentro de 24 horas após o nascimento, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o baixo peso ao nascer é aquele menor que 2,500 gramas, enquanto entre 2,500 e 3 é considerado peso insuficiente. Então, pessoal, o que a gente avalia aí no recém-nascido, né? Relação perímetro torácico, perímetro cefálico, permite estimar o estado nutricional da criança até os 6 meses de vida. Essa relação deve ser igual a 1, né? Olha, pessoal, geralmente quando eu pego aquela caderneta ou então o cartão de vacina da criança, lá vem uma tabelinha pra gente, uns gráficos que a gente avalia, né? O peso e a altura e a estatura da criança, né? E aí lá fala qual é o nível que a criança tem que ficar. Então são dados que nem sempre a gente vai precisar decorar, tá? Porque isso aí no dia a dia a gente vai ter o material necessário lá para nos dar suporte. Né? Aqui, ó, crianças em até 10 anos de idade. Nesta fase de intenso crescimento, desenvolvimento físico e intelectual, qualquer alteração do estado nutricional pode ter repercussão negativa, tanto na estrutura final como na aprendizagem, né? Tomadas de peso e altura devem ser feitas rotineiramente para a detecção de possíveis distúrbios nutricionais. As medidas podem ser utilizadas isoladas ou combinadas, dependendo do tipo de acompanhamento que se pretende fazer, né? No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza o uso do cartão da criança e que se pode fazer o registro do peso em relação à idade da criança. Igual eu falei lá, né, pessoal, lá no cartãozinho tem o local para a gente estar acompanhando essa antropometria da criança, né? Aqui é uma tabela, né, de avaliação nutricional, né? Qual é o ideal para menino ou para menina? Tem aí a altura e o peso, né, e os meses de vida. E aqui fala assim, ó, tabela de cintura ideal. Isso aqui, pessoal, é aquela tabela que eu falei para vocês, que é a relação cintura-quadril, né? Então, olha para vocês verem. Na mulher, se ela tiver até 80 centímetros, né? Tem o controle de peso, né? E no homem até 90 centímetros, né? Se ela tiver menor que 80 centímetros e o homem tiver menor que 90 centímetros, é ideal a redução de peso, porque o risco é médio. Se ela tiver menor ou igual a 84 centímetros e o homem tiver menor ou igual a 94 centímetros, a gente orienta a redução de peso, porque o risco é alto, né? Se for menor ou igual a 88 centímetros ou menor no homem, menor ou igual a 102 centímetros, o risco é altíssimo, né, pessoal? O que é esse risco aqui que eu estou falando? Eu estou falando de risco de doença cardiovascular, tá? Então, essa relação aí cintura ideal é que quando os homens, a gente fizer essa medição e os homens e as mulheres se enquadrarem aqui, quanto menor for essa relação, maior o risco de adquirir doenças cardiovasculares, tá? Então, pessoal, vamos estar finalizando a aula agora, tá?
E aí nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho sobre durante a gestação, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à medição de antropometria, né? Que a gente foca, como eu falei para vocês, no IMC e nessa relação cintura-quadril para adulto. E nas crianças a gente olha o perímetro, é bem tranquilo, né, pessoal? Nas crianças a gente olha o perímetro torácico e perímetro cefálico. No adulto a gente olha a relação cintura-quadril e em todos a gente olha essa avaliação pelo IMC, tá? Que é o índice de massa corporal. Então tá bom, nós vamos finalizar aqui, até a próxima aula, tá? E a gente vai começar um pouquinho aí sobre gestação, tá? Eu não coloquei muitos dados aqui para vocês, pessoal, porque esse conteúdo de antropometria vocês vão ver no exame físico, tá? Lá em Fundamentos de Enfermagem, né? Aí vocês vão ter um material mais detalhado. Aqui eu coloquei só a nível de conhecimento mesmo, só para a gente ter só uma noção de que existe, como é que é feito, tá? Mas quando a gente for fazer exame físico lá em Fundamentos da Enfermagem, vai ser mais tranquilo, tá? Então tá bom, fiquem com Deus, até a próxima aula.